Olá! Estamos aqui para falar do nosso relatório mensal de abril do nosso Fiagro. É um enorme prazer ter você aqui, investidor, né, e ouvinte, participando desse nosso vídeo, né, nas redes sociais. Eu sou Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Bruno, vamos lá. Fala um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando sobre a performance do nosso Fiagro nesse mês. Muito boa pergunta, Antônio. A performance do nosso Fiagro esse mês foi excepcional, né? Na verdade, o fundo vem performando super bem, tá? Desde o seu início, né, até o dia, inclusive 17 de maio, né, estamos aqui no relatório de abril, mas vou falar um pouquinho vindo até hoje, só para dar essa noção aqui para o nosso investidor. O nosso fundo vem performando, né, com um retorno de 7,76%, ok? O retorno de abril foi de 1,16%. Se a gente comparar isso com o CDI, em abril o fundo retornou 140% do CDI, tá? E desde o início, né, o nosso fundo está apresentando, né, uma rentabilidade em função do CDI de 190%. São rentabilidades bastante fortes. Lembrando para o nosso investidor que essas rentabilidades são isentas, né, de imposto de renda, tá? Em termos de cota, né, isso são retornos percentuais, tá? Em termos de cota, né, em abril, né, o nosso resultado por cota foi de 1,14, ao passo que desde o início do fundo a gente está com resultado por cota de 7,27. Lembrando para o nosso investidor que o fundo começou apenas em 22 de dezembro de 2022. Tá? Vocês devem ter reparado também que no último relatório a gente divulgou sobre os nossos dividendos. Eu só queria reforçar aqui novamente, pagamos de dividendo, né, R$ 3,98, o que significa, né, uma rentabilidade aí para você investidor, né, da ordem de CDI mais 4,72%, tá? Um resultado muito forte. Se você mensalizar, esse é um resultado que foi pago trimestralmente, né? O nosso fundo paga rendimentos trimestrais, tá? E trazendo aqui um pouco para você, né, o que significa isso mensal, isso significa, né, um pagamento de 1,33, 1,34 por mês. Né, comparável aos melhores fundos de investimento imobiliário do mercado, se não melhor ainda do que esses fundos de investimentos imobiliários aí do mercado. Então, o nosso fundo vem apresentando uma rentabilidade, né, excepcional, e tenho certeza que você, investidor, está contente. E se você não investe ainda, eu acho que vale a pena começar a olhar para o nosso fundo e eventualmente, né, colocar um pedaço, pelo menos, das suas reservas aqui. Você pode investir no nosso fundo a partir de R$100, tá? Comprando, né, a cota do nosso fundo, né, no mercado secundário, ou seja, usando a sua corretora, né, no código EGAF11 ou EGAF11. E estão vindo novas captações aí, né, Bruno? Estão vindo novas captações, né? A gente recentemente, né, a gente se reuniu aqui internamente e viu que era momento, né, da gente começar a pensar em fazer novas captações no fundo, tá? Nosso fundo hoje está apenas com 30 milhões de reais de patrimônio líquido, né? Começamos com um fundo pequeno e queremos expandir, né? Em breve, certamente você vai ouvir falar aí das nossas novas captações, tá? E é importante, né, você investidor que queira participar dessas novas captações, tá, que você compre uma cotinha do nosso fundo aí na sua corretora preferida. Por que seria importante você comprar essa cotinha do nosso fundo aí na sua corretora preferida? Porque aí você vai ter direito de preferência de participar das nossas captações, tá? A nossa captação, ela será para investidor institucional, tá? É isso que a gente está organizando aqui por conta do momento de mercado. Só que você, investidor de varejo, se você comprar uma cotinha hoje ou em breve, antes da gente, né, fazer o anúncio dessa captação, tá, você vai ter o direito de preferência, tá, de investir no nosso fundo, né, e usufruir dessa performance maravilhosa que a gente tem entregado, tá, e com um baixíssimo risco. Bruno, como tudo que está crescendo, nós temos aí novas alocações. Fala aí para o pessoal sobre as novas alocações do nosso Fiagro.
Perfeito. Em abril nós tivemos movimentos, né, nos componentes, tá, do nosso fundo. Tá? O nosso fundo estava investido, tá, em 6 CRAs, sendo que em 4 desses CRAs a gente estava com uma concentração de aproximadamente 20%. Tá? Isso porque, como eu falei nos outros vídeos, tá, logo que a gente abriu o fundo, a gente comprou CRAs, né, numa concentração aí de até 20%, exatamente para que a gente conseguisse alocar integralmente o fundo, tá, e beneficiar o nosso investidor em termos de rentabilidade. Tá? Esses CRAs, quando a gente compra, né, no primário, o fundo tem uma carência de 90 dias para vender, ele não pode vender esses CRAs por 90 dias, e agora, no início de abril, essa carência foi rompida, então superamos esse período de 90 dias. Com isso, né, a gente conseguiu vender 2 CRAs, tá, parcialmente, tá, porque são 2 revendas, né, espetaculares. Tá? Na verdade, uma é uma associação de revenda e a outra é uma revenda, tá? Goplan, tá, e Espaço. Tá? Então a gente vendeu 2 CRAs parcialmente para que esses CRAs estivessem agora presentes no fundo, mas com uma alocação de aproximadamente 10%. Tá? E com o dinheiro dessa venda, né, a gente adquiriu 2 novos CRAs. Tá? Um deles, tá, é o CRA de uma revenda chamada Pantanal, tá, que tem a sede em Santa Bárbara do Oeste, no Mato Grosso do Sul. Tá, uma revenda parruda que fatura aí da ordem de 700 a 800 milhões de reais, tá, que está com uma razão de endividamento relativamente, né, baixo para esse tipo de segmento, tá, e que tem uma margem operacional super adequada, tá, de 10%. Tá? Então esse foi um dos CRAs que a gente colocou para dentro, que a gente tem muito conforto em trazer isso, e lembrando que a gente comprou uma cota sênior dessa revenda e com uma rentabilidade extremamente atrativa para o nosso investidor, CDI mais 7%, tá? Uma rentabilidade muito boa, muito parruda. Tá? E o outro CRA que a gente comprou foi de uma revenda chamada Toagro, tá? Que tem sede no Tocantins, na cidade de Guaraí. Tá? Que também está pagando também uma taxa excelente, né, de CDI mais 5, né, também na sua cota sênior. Essa revenda ela é um pouco menor, né, uma revenda que fatura aí da ordem de 70 a 100 milhões de reais, mas está com um endividamento super baixo, né, e tem uma margem operacional acima dos padrões de revendas. Tá com uma margem operacional da ordem de 15% e vem crescendo abruptamente, como na verdade o segmento como um todo vem crescendo abruptamente, né, por todo esse aumento de preços que está acontecendo tanto nas commodities, né, quanto no segmento de insumos. Né, essas revendas, né, estão se aproveitando disso. Então fizemos essas 2 novas ações, tá, no fundo. Com isso o fundo termina o mês de abril com 8 CRAs, tá? Todos eles, né, alocados em até 10%, e nós temos só 2 CRAs que estão alocados em 20%, que nós pretendemos vender aí ao longo do fim de maio, início de junho, tá? E enquadrar o fundo, né, todas as suas alocações tendo, né, como participação no PL do fundo, né, até 10%. Tá? Então essas foram as 2 novas alocações. E isso foi muito importante para o fundo, essas 2 novas alocações, elas foram muito bem pensadas. Tá? Por quê? Porque com essas 2 novas alocações, o fundo ampliou a sua diversificação regional. Tá? A gente não tinha uma presença, as revendas que a gente tinha até então não tinham uma presença no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Pará, que são estados relevantes aí no agronegócio. E agora nós temos presença no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Pará. São presenças pequenas ainda, porque o grosso da exposição do fundo se encontra em Minas Gerais, São Paulo e Goiás, tá? Que são estados aí também grandes produtores, tá? Mas a gente conseguiu ampliar essa diversificação. Tá? Hoje estamos presentes aí em 10 estados do Brasil. Tá? Com isso a gente tem uma baita diversificação regional, temos também uma diversificação em termos de culturas atendidas, tá, por essa revenda, o que faz com que o fundo, né, seja muito, né, seguro, né, e muito conservador. Eu queria lembrar para o nosso investidor a nossa tese de investimentos, né, do nosso fundo Fiagro EGAF11. A nossa tese de investimentos é investir apenas em CRAs, né, de revendas, tá, no segmento na verdade, da cadeia de insumos. Tá? Estamos falando aqui de revendas e cooperativas, tá? Porque a gente considera que é um segmento
muito mais resiliente dentro da cadeia total do agronegócio, tá? Então é um fundo, né, extremamente conservador do ponto de vista de risco, mas por outro lado que entrega uma rentabilidade extremamente atrativa para o investidor, como vimos, né, na minha fala atrás, tá? Então isso é muito importante que o investidor entenda, tá? E além disso, a gente só compra CRAs seniores com pelo menos 20 a 30% de subordinação, o que faz com que esses papéis sejam muito mais seguros e também muito mais resilientes a eventuais percalços que possam acontecer aí com a economia e até mesmo com o agro por causa de um evento climático ou uma quebra de safra. Agora eu queria aproveitar a nossa expertise aqui do nosso economista-chefe Antônio da Luz, tá? E falar com vocês agora um pouquinho sobre, né, macroeconomia e falar sobre o panorama agro, né, um pouco sobre a nossa visão sobre esses dois temas, tá? Antônio, a gente viu que recentemente vários indicadores de atividade vieram, né, bastante, não diria fortes, mas melhores do que o esperado, tá? Você pode falar para os nossos ouvintes, né, para os nossos investidores um pouquinho sobre esses indicadores de atividade? Sem dúvida, Bruno. Nós estávamos aguardando esses dados da atividade industrial e de serviços, principalmente, porque do agro já vem bem faz tempo, né? Mas estávamos com ansiedade esperando. Eles vieram bons, vieram melhores, inclusive, do que a média do mercado esperava. E ainda agora temos esse input das medidas governamentais, liberação de FGTS, antecipação de 13º, permissão para que o pessoal do Auxílio Brasil possa tirar crédito consignado. Todas essas medidas elas devem fazer com que a atividade industrial e também os serviços, comércio, enfim, performem melhor no primeiro semestre. Agora, melhor que nós esperávamos, mas também nós não podemos esquecer que o segundo semestre vai ser bastante desafiador, ainda temos um processo inflacionário bastante forte, nós temos todo esse lockdown na China, ele vai impactar a cadeia industrial brasileira, mundial na verdade, e isso pode reduzir a atividade econômica, inclusive da nossa indústria local. Então, nós estamos mais otimistas para o primeiro semestre do que estávamos, mas mantemos um certo pessimismo para o segundo semestre para as demais atividades. Perfeito. E fala também aqui para os nossos investidores, né, com toda essa pressão inflacionária, né, que o Brasil está vivenciando, não só o Brasil, o mundo como um todo, né? A gente acabou olhando isso com mais profundidade agora, né? E a gente acabou revisando as nossas projeções tanto da taxa de juros da economia, Selic, né, quanto a inflação medida pelo indicador IPCA. Fala um pouquinho para os nossos investidores qual foi o racional e por que a gente fez essas revisões. Nós, no relatório passado, nós já tínhamos deixado um viés de alta tanto para a inflação quanto para juros, justamente na expectativa que os indicadores nos levassem a, infelizmente, fazer essas revisões para cima, tanto de um quanto do outro. A Selic, o Copom já tinha encomendado um ponto percentual para a última reunião, nós deveremos ter outros aumentos consecutivos de menor magnitude. Hoje nós estamos trabalhando com uma Selic de 13,75 para o final do exercício, mas continua o viés altista, vamos ver o que vem aí pela frente. E a inflação, ela segue num ritmo muito acelerado, segue com muita força. Esses lockdowns que eu me referi agora há pouco, elas devem também trazer um novo componente inflacionário, agora no lado da oferta também. Então, isso são problemas e preocupações adicionais que estamos vivendo e isso nos traz a uma expectativa de inflação de 8,76 para 2022 e 5,06 para o ano que vem. Também é verdade que essa inflação começa a dar alguns sinais positivos de que, quem sabe, lá no fim do túnel tem uma luz e não seja o trem. Por que nós dizemos isso? Veja, a inflação no varejo, a inflação no consumidor final, Bruno, ela é precedida pela inflação no atacado. E a inflação no atacado, quando nós olhamos IGPDI, IPP, próprio IGPM,
nós notamos que há uma melhora, há uma desaceleração da inflação em relação ao ano passado. Ou seja, as medidas monetárias do Banco Central começam a surtir efeito. Isso é inegável no atacado, e lá na frente isso vai se transmitir também para o varejo. Então, 8,76 e 5,06 para 22 e 23, nesse momento nos parece uma boa medida. Agora eu queria passar, Antônio, e para o agro, né? A gente falar um pouquinho da nossa visão aqui da casa, né, sobre o agronegócio para o nosso investidor, tá? Semana passada saiu o relatório do USDA, que é um relatório que a gente acompanha muito de perto e muito importante aí para o agronegócio mundial, né? Conta um pouquinho para o nosso investidor, né, os principais destaques desse relatório, por favor. Bom, o relatório de maio do USDA, que foi divulgado agora há poucos dias atrás, ele é um dos mais importantes do ano, porque é em maio que o mercado começa a precificar o próximo ciclo, ou seja, a partir deste relatório nós começamos a olhar para 23. Então esse relatório ele trouxe um aumento de área plantada de soja, pensando primeiro no hemisfério norte, com uma redução da área do milho. Lá nos Estados Unidos temos que lembrar que a área de soja e milho competem, diferente de nós aqui no Brasil, que temos safra e safrinha, ou seja, plantamos as duas coisas, lá é uma coisa ou outra. Eles estão reduzindo a área de milho e ampliando a área de soja. Só que tem um detalhe, Bruno. Infelizmente, nós estamos com uma janela de plantio muito atrasada nos Estados Unidos. Nessas alturas do campeonato já era para estar com metade da área plantada, eles estão em torno de 12%. Ou seja, a safra no hemisfério norte não começa com o pé direito. Ainda já podemos falar em perdas de produtividade por causa disso? Não. Mas acendeu a luz amarela, não começa bem a safra no hemisfério norte. Perfeito. Recentemente também a gente veio acompanhando o resultado das empresas, né, do segmento do agronegócio, tá? E em particular das indústrias de insumo, né? Destaca para os nossos investidores aqui, por favor, né, os resultados aí dessas indústrias de insumos que a gente vem acompanhando, né, e o quão forte eles estão para o nosso investidor, por favor. Esse é um grande diferencial, Bruno, nosso aqui da gestora, que nós estudamos o agronegócio com profundidade. E acompanhamos nessa temporada de balanços que aconteceu mundo afora, nós pegamos aquelas empresas que são as produtoras dos produtos que as nossas revendas distribuem. E os crescimentos de resultado foram absurdamente elevados. Nós temos empresas de fertilizantes que aumentaram o lucro no primeiro trimestre em mais de 900%, mais de 600%. Então, as empresas de fertilizantes e de químicos tiveram uma performance incrível no primeiro trimestre, o que gera para nós uma expectativa super positiva no resultado das nossas revendas, seja do ponto de vista da lucratividade, mas também da redução do risco, que vai ao encontro daquilo que você estava dizendo lá na sua fala apresentando o fundo, de que para nós aqui, o investidor, sobretudo o pequeno investidor, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque queremos entregar a melhor rentabilidade com o menor risco possível e fazemos isso selecionando bons papéis, originando nossos próprios papéis e apostando num mercado que está com muita solidez, com muita tranquilidade e com um horizonte muito positivo, não para os próximos meses, mas para os próximos anos, Bruno. Perfeito, Antônio. Muito obrigado aí pelas suas considerações, né? Com isso, eu gostaria de encerrar o nosso vídeo de hoje, tá? Agradecer aos nossos investidores e aos nossos ouvintes, né, por terem nos acompanhado até aqui e até o próximo encontro. Muito obrigado.